Obediência, o fruto da fé. Leia Romanos 3, versos 27 e 31, Romanos 6, versos 15 a 18, Romanos 8, versos 1, 2. O que esses versos nos ensinam sobre a salvação somente por meio da justiça de Cristo? Um novo vento soprava na igreja cristã nos dias de Lutero. Dezenas de milhares de pessoas foram ensinadas a desviar o olhar de seu eu pecaminoso e olhar para Jesus. Olhando para si mesmas e para o que eram, essas pessoas viam apenas razões para desencorajamento. Que crente não sente isso? Por isso, precisamos olhar para Jesus. A graça nos transforma. John Wesley participou de uma reunião dos morávios, em Londres, e ficou maravilhado ao ouvir a introdução de Lutero à leitura de Romanos. Ali, entendeu o Evangelho. Ele se sentiu estranhamente atraído pelo Cristo que havia dado a vida por ele. Exclamou: senti que confiava em Cristo somente para a salvação, e me foi dada a certeza de que ele havia tirado meus pecados, até os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. John Whitehead, The Life of the Reverend John Wesley, página 331. Leia 1 Pedro 2, verso 2, 2 Pedro 3, verso 18, Colossenses 1, verso 10, Efésios 4, versos 18 a 24. Que verdades vitais essas passagens revelam sobre a vida cristã? Os reformadores estudaram a palavra sistematicamente para descobrir mais verdades. Não contentes com o estado das coisas, nem com uma experiência religiosa rígida com pouco ou nenhum crescimento, ansiavam conhecer mais a Cristo. Na Idade Média, muitos fiéis à Bíblia pagaram um preço alto por seu compromisso. Foram torturados, presos, exilados e executados. Suas propriedades foram confiscadas, suas casas queimadas, suas terras devastadas e suas famílias perseguidas. Quando foram expulsos de suas casas, buscavam uma cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor, Hebreus 11, verso 10. Quando foram torturados, abençoaram seus algozes, e quando definharam em masmorras escuras e úmidas, reivindicaram as promessas de Deus de um futuro mais brilhante. Embora o corpo estivesse preso, eram livres em Jesus Cristo, livres nas verdades de sua palavra, livres na esperança de seu breve retorno. Quando você olha para si mesmo, que esperança de salvação você tem? Visto a lei do Senhor ser perfeita e, portanto, imutável, é impossível aos homens pecadores satisfazer, por si mesmos, a norma de sua exigência. Foi por isso que Jesus veio como nosso Redentor. Era sua missão, ao tornar os homens participantes da natureza divina, colocá-los em harmonia com os princípios da lei celestial. Quando abandonamos nossos pecados e recebemos a Cristo como nosso Salvador, a lei é exaltada. Pergunta o apóstolo Paulo: anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Romanos 3, verso 31. A promessa do novo concerto é: imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Hebreus 10, verso 16. Embora o sistema de símbolos que apontava para Cristo como o Cordeiro de Deus que devia tirar o pecado do mundo havia de passar com sua morte, os princípios de justiça contidos no Decálogo são tão imutáveis como o trono eterno. Nenhum mandamento foi anulado, nenhuma letra ou acento foi mudado. Os princípios que foram dados a conhecer ao ser humano no paraíso como a grande lei da vida existirão, imutáveis, no paraíso restaurado. Quando o Éden voltar a florir na terra, a lei divina do amor será obedecida por todos debaixo do sol. O maior discurso de Cristo, página 38. A pureza e a santidade da vida de Cristo, segundo são apresentadas pela palavra de Deus, possuem mais poder para reformar e transformar o caráter do que todos os esforços feitos para descrever pecados e crimes de homens e os infalíveis resultados. Olhar firmemente para o Salvador erguido na cruz fará mais para purificar a mente e o coração de toda contaminação do que todas as explanações científicas pela língua mais hábil. Diante da cruz, o pecador vê sua dissemelhança em relação ao caráter de Cristo. Ele vê as terríveis consequências da transgressão. Odeia o pecado que praticou e se apega a Jesus com viva fé. Julgou sua condição de impureza à luz da presença de Deus e da inteligência celestial. Mediu-a pelo padrão da cruz, pesou-a nas balanças do santuário. A pureza de Cristo revelou-lhe sua própria impureza em seus aspectos repulsivos. Ele se afasta do pecado que corrompe. Olha para Jesus e vive. Exaltai-o. 10 de outubro.
Alguns parecem pensar que precisam passar por uma prova, e assim demonstrar ao Senhor que estão transformados, antes de poder pedir sua bênção. Mas eles podem pedir essa bênção agora mesmo. Eles precisam de sua graça, o Espírito de Cristo, para ajudá-los em suas fraquezas. Caso contrário, não conseguirão resistir ao mal. Jesus deseja que nos acheguemos a Ele como estamos, cheios de pecado, desamparados, dependentes. Devemos ir a Ele com todas as nossas fraquezas, leviandades e pecaminosidade, e arrependidos, lançar-nos aos seus pés. Ele se alegra ao nos envolver em seus braços de amor, curar nossas feridas e nos purificar de toda impureza. Ninguém é tão pecador que não possa encontrar força, pureza e justiça em Jesus, que por todos morreu. Ele anseia livrar os pecadores de suas vestes manchadas e poluídas pelo pecado e vestir neles as roupas brancas da justiça. Ele insiste para que vivam e não morram. Caminho a Cristo, página 52, 53.